amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos estudando a segunda carta de João. Esta carta maravilhosa certamente tem ensinos extraordinários para a nossa vida. Antes de começar, gostaria de lembrá-los que em nosso canal disponibilizamos estudos acerca de quase todos os livros da Bíblia, de Gênesis até a segunda carta de João, que estaremos estudando hoje. Sejam bem-vindos, Deus vos abençoe e vamos ao estudo da Palavra de Deus. O nosso objetivo será estudar exclusivamente o conteúdo da segunda carta de João. Dessa forma, se o irmão desejar mais informações acerca do autor, o apóstolo João, nós indicamos que você possa verificar o nosso vídeo acerca da primeira carta de João. Ali, trazemos informações acerca daquilo que a Bíblia nos diz acerca do apóstolo e também fazemos um breve comentário acerca dele como escritor. Portanto, vamos analisar apenas o conteúdo desta carta. Introdução à segunda carta de João. O autor é o ancião, conforme assim se descreve no primeiro versículo, que é uma menção a João, o apóstolo, o único apóstolo vivo na ocasião desta carta. O ancião é um sinal de respeito à sua avançada idade e também um reconhecimento da sua autoridade espiritual. O destinatário da carta, conforme a letra do texto, é a senhora eleita e seus filhos. O tema da carta, andando na verdade. A data da carta é cerca de 90 a 96 depois de Cristo. Abaixo temos a estatística da Bíblia de Estudo Dake, que nos diz que a segunda carta de João é o 63º livro da Bíblia Sagrada, possui um capítulo e apenas 13 versículos, o que coloca este livro como o menor livro da Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. A segunda carta de João também não possui nenhuma pergunta e nenhuma profecia. Antes de nos debruçarmos sobre o texto da carta, vamos analisar primeiramente quem seria esta senhora eleita, que é o destino da carta. O texto diz: a senhora eleita e seus filhos. A primeira interpretação acerca da senhora eleita diz: entende-se que a senhora eleita seja uma senhora crente chamada Quíria, e seus filhos seja literalmente sua família. Temos ao lado uma segunda interpretação. Esta segunda interpretação é aquela que usaremos como interpretação correta para o nosso estudo no nosso canal. A interpretação diz: entende-se que a senhora eleita seja uma congregação local e seus filhos sejam os membros desta congregação. A segunda carta inicia quando o apóstolo identifica-se como o ancião, nos dando a entender que ele não era um ancião comum no meio dos demais. Ancião aqui, muito provavelmente, não é uma referência à sua idade, mas sim a uma função eclesiástica que era equivalente ao presbítero. Quando João inicia sua carta, ele inicia com uma saudação e ele declara o seu amor à Igreja de Cristo, quando diz assim: aos quais amo na verdade. Amar na verdade é uma declaração de João identificando que o sentimento que une o apóstolo à igreja era um sentimento de amor que teve origem na verdade. Ou seja, ao conhecer a verdade o tornou amoroso e esse amor fez com que amasse a igreja de Cristo. A carta de 2 João é uma carta bastante pequena, porém vamos dividi-la em duas partes para melhor entender o seu conteúdo.
O apóstolo inicia a partir do versículo de número 4, declarando seu estado de espírito. Ele diz que está alegre. E o motivo da sua alegria, ele também declara. Ele encontra alguns irmãos que estão andando na verdade, o que significa que a igreja estava se esforçando para andar na doutrina de Cristo. No versículo 5, o apóstolo então recomenda que esses irmãos possam se esforçar também para obedecer o mandamento do amor, que vos ameis uns aos outros. Pois para João, o amor é fruto do conhecimento da verdade. Para João, quem conhece a verdade, necessariamente também amará o próximo, se é que a verdade o tem transformado. Por isso, o versículo 6 se torna autoexplicativo quando diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Ou seja, só é possível amar quem obedece aos mandamentos. Então é necessário conhecer a verdade para amar o seu próximo. Para o apóstolo João, a recomendação é que a igreja ande na verdade, assim como também ande em amor. O amor e a verdade são dois pilares que devem equilibrar a vida do crente. Os dois pilares da vida cristã, segundo o livro de João, é andar na verdade e andar em amor. Andar na verdade é o equivalente ao andar nos mandamentos do Senhor, diz o texto. Andar na verdade exige esforço e obediência aos mandamentos de Cristo e aos ensinos apostólicos. Andar na verdade reflete um estilo de vida santa e zelosa. Ao lado temos o segundo pilar da vida cristã, que é andar em amor, que está registrado no versículo 6. Andar em amor reflete um alto grau de espiritualidade e transformação que só se encontra através da verdade, pois não existe cristianismo sem amor. Andar em amor reflete um estilo de vida caridosa e bondosa. Não é por acaso que o apóstolo exalta a virtude da verdade da palavra, assim como a verdade do amor. Pois para o apóstolo não existe amor verdadeiro sem o conhecimento da verdade da palavra. Ou seja, só pode amar verdadeiramente quem conheceu a mensagem de Cristo e por ela foi transformado. Por isso ele deixa a orientação: andem na verdade para também andar em amor. A Bíblia Sagrada, além da segunda carta de João, também nos traz outras orientações de como devemos andar. Não vamos andar apenas na verdade e apenas no amor. A Bíblia tem outras orientações de como o cristão deve andar. A Bíblia diz como devemos andar e como não devemos andar. Primeiro, como devemos andar? Andar em espírito, andar na luz, andar em novidade de vida, andar na retidão e andar em santidade e andar por fé. Como o cristão não deve andar? Não andar em trevas, não andar por vista, não andar ansioso, não andar no conselho dos ímpios, não andar com os maus e não andar com os desordeiros. Abaixo temos a referência de dois homens que são exemplos de como se deve andar e com quem andar. E andou Enoque com Deus, e Noé andava com Deus. Eu lhe chamo a atenção para um pequeno detalhe dentro do texto. O texto diz não que Deus andava com eles, mas diz que eles andavam com Deus. O que significa que esses homens de Deus sabiam escolher muito bem os seus caminhos.
pois nestes caminhos escolhidos, eles sabiam que ali Deus estava. A partir de agora, o apóstolo João nos dá importantes orientações em defesa da sã doutrina, para defender a nossa fé. A igreja primitiva, ela era fortemente combatida por muitas heresias. Não era diferente dos dias atuais. A igreja primitiva sofria com duas principais heresias, que os apóstolos combateram fortemente e tiveram muito trabalho. A primeira heresia era o legalismo. O legalismo obrigava a igreja a praticar a lei para ser salva. E a segunda heresia é o gnosticismo, que é o que está em evidência aqui na segunda carta de João. O gnosticismo não acreditava em todas as verdades da Bíblia. Eles acreditavam em uma parte, em outra parte não. E isto estava invadindo a igreja e João, preocupado, escreveu esta carta. Assim disse o apóstolo João, no versículo de número 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. O texto nos informa que não tinham boa intenção, pois são chamados de enganadores, pois pervertiam a doutrina, desacreditando em certas verdades da Bíblia. O texto também diz que eram muitos, falando da sua quantidade. E também diz que entraram no mundo, dando a entender que estavam em crescimento e ganhando espaço a cada dia. João identifica a heresia como sendo o ensino de negar que Cristo veio em carne. Esta é a mesma perniciosa heresia já combatida na primeira carta de João. Estes falsos mestres são identificados de duas formas, como enganadores, que é uma referência ao grupo específico dos gnósticos, e também é identificado como anticristo, pois ao adulterar a palavra de Deus, é a mesma coisa de que se posicionar contra Deus. Por isso, são anticristo. Meus irmãos, o combate do apóstolo João não era um combate simples. Ele estava combatendo contra homens muito bem preparados, assim como também combatia doutrinas fortemente bem construídas. Então não era fácil o embate do apóstolo João. Ele identifica para nós que uma das heresias perniciosas que estava invadindo a igreja era negar que Jesus veio em carne. Parece ser uma coisa simples, mas na verdade não é. Negar a encarnação de Cristo significa que ele não viveu como homem. E se não viveu como homem, ele também não morreu como homem. E se não morreu, logo nossos pecados também não foram perdoados. Quem nega que Jesus veio em carne, nega que o Espírito Santo colocou Jesus na barriga de Maria e ele nasceu como homem, viveu como homem. Quem nega que Jesus veio em carne, nega também a crucificação, pois o Cristo não teria morrido por nós. Logo, a expiação de nossos pecados nunca teria acontecido. Por isso, meus irmãos, é tão importante crer na Bíblia em tudo que ela diz. Os gnósticos não diziam ou não ensinavam coisas a mais do que a Bíblia. Eles apenas negavam aquilo que na Bíblia está escrito. Ou seja, a heresia pode ser tanto acrescentar na Bíblia, como também diminuir aquilo que a Bíblia ensina. Eu trouxe para os meus irmãos, além desta heresia gnósticas, outras que também os gnósticos faziam questão de publicar em meio àquela sociedade.
alguns ensinos gnósticos com relação a Cristo. Eles diziam que se tratava de um ser espiritual, mas não divino. Ele era um dentre muitos semideuses. Não criam na encarnação, que era o que João estava combatendo. Não criam no corpo físico de Jesus. Acreditavam que ele era um tipo de fantasma ou espírito que podia ser visto, mas não podia ser tocado. E se houve um corpo físico, então o seu espírito invadiu um corpo humano. Essas são as suas interpretações com relação a Cristo. Agora, quanto a Deus, sua divindade não permitia contato com os seres humanos. Deus nunca assumiria um corpo humano. Mediadores inferiores, como Jesus, era quem fazia este contato entre Deus e o homem. Deus não interfere na história humana, seja para o bem ou seja para o mal. Outros ensinos dos gnósticos era também quanto à salvação. Eles dividiam os homens em 3 classes. O primeiro eram os terrenos, que nunca se salvariam devido à sua imersão na matéria, ou seja, eram terrenos demais, eram carnais demais, ao ponto de nunca ser salvo. Havia também os psíquicos. Estes receberiam a salvação, mas uma salvação inferior, pois receberam certa iluminação divina, que era o caso dos profetas e dos santos do Antigo Testamento. E por último tinha também os espirituais, esses aqui eram os salvos, cuja salvação é a reabsorção no Espírito Divino, que é alcançada pelo conhecimento. Em outras palavras, o homem é uma partícula de Deus vivendo aqui na Terra. E quando morre, essa partícula vai voltar a compor o corpo de Deus. E para os gnósticos, isto é a salvação. Quanto à ética se diz, a matéria ou o corpo é sempre má e o espírito é sempre bom. Essa é a razão pelo qual não criam na encarnação de Cristo, pois não acreditava que o Espírito de Deus poderia encarnar em um corpo que era mau. Não criam também na salvação do corpo, assim poderiam usá-lo de forma depravada, e também negligenciavam prazeres ao corpo para atingir o crescimento espiritual. É daqui que vem o celibato, onde se acredita que a ausência da atividade sexual favorece muito mais a espiritualidade quando comparado com os casados. E usavam também o corpo de forma indisciplinada, indecente e imoral. Na concepção deles, como o corpo era mau, então poderia ser mal usado. E qualquer coisa que se fizesse mediante ao corpo não prejudicaria o espírito, porque o espírito é tão puro que não pode ser manchado pela carnalidade. Estes tipos de ensinos cheios de heresia e perversão das Sagradas Escrituras conduziam a igreja a crer em Deus de uma forma errada, de uma forma antibíblica. E por isso o apóstolo João orienta a igreja a se firmar na doutrina de Cristo. Se o irmão não sabe exatamente o que é doutrina, eu trouxe o conceito. O que é a doutrina de Cristo? É o conjunto de verdades da Bíblia sobre um determinado tema que possui importância fundamental para a fé cristã. O apóstolo João então diz: todo aquele que não cumpre e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. O apóstolo define quem tem a Deus e quem não tem pela doutrina. Quem não tem doutrina não tem a Deus.
Quem tem doutrina tem tanto o pai como o filho. No versículo 9, que acabamos de ler, o apóstolo define como devemos enfrentar os falsos ensinos. É através da sã doutrina. Aí fica a pergunta: mas como enfrentar os falsos ensinadores, aqueles que trazem os falsos ensinos? João nos orienta no versículo 10 e versículo 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Resumindo, a orientação é simples: não receba na sua casa e nem mesmo o saúde pelo meio do caminho. Ou seja, qualquer aproximação com falsos mestres pode influenciá-lo de forma negativa. Em outras palavras, meus irmãos, quem se manter na companhia ou fazer amizades com falsos mestres, falsos profetas, hereges, logo, logo você será contado entre eles. Por isso, tome cuidado. O Salmo de número 1 já nos diz que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Assentar significa permanecer, conviver, estar em companhia. Nós não podemos vivenciar no meio de pecadores e escarnecedores. E hoje, no mundo moderno, temos muitos escarnecedores que falam mal de Deus, que blasfemam do nome santo de Jesus, e os nossos irmãos estão dando audiência, sejam em novelas, sejam em filmes, ou seja por redes sociais. Meus irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado para não consumir de tudo o que a internet possa oferecer. Tome mais cuidado ainda em compartilhar certos ensinos que você tem dúvida se tem ou não alguma coisa de errado. Até nossos louvores, meus irmãos, têm servido de transporte para falsos ensinos. Louvores que está colocando os homens acima de Deus. E nós precisamos voltar à Bíblia Sagrada. Nossas mensagens precisam ser mais cristocêntricas. Nossos louvores precisam ser mais cristocêntricos. A razão de nós irmos para a igreja precisa ser menos pela programação e mais por causa de Cristo. Voltemos para Cristo ao nos voltarmos para a palavra. Era isto que João queria e era isto que João ensinava através do seu livro e que chega até a nós. Atentamos bem para o que o Senhor Deus nos fala através das suas sagradas escrituras. O apóstolo João então finaliza sua carta dizendo que gostaria muito de presencialmente ver aquela igreja para a qual ele escrevia, e ele finaliza sua carta levando uma saudação, tanto dele como da igreja onde ele se congregava. E assim finaliza a carta de 2 a João. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação aqui no nosso canal. Se o canal, o nosso conteúdo tem lhe ajudado, deixe o seu joinha, o seu like, deixe um comentário aqui embaixo no nosso canal. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se aqui nesse botãozinho embaixo onde está escrito inscrever-se. Acione também o sininho e todas as vezes que postarmos um novo vídeo, o YouTube vai lhe notificar que já tem um novo vídeo à sua disposição. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho,
Dessa forma, o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.